Olá, então eu sou a Márcia do Espaço Terapias de Luz e este então é o meu primeiro podcast e eu resolvi falar sobre o assunto que eu me sinto em casa, que me sinto tranquila a falar, que me sinto serena e é o assunto em que eu tenho mais estudos, ou seja, que eu tenho me fixado neste tema e querer aprender cada vez mais. Então, eu hoje venho-vos falar sobre o que é a mediunidade, o que é a espiritualidade, o que é este sentir que todos somos capazes de sentir, mas muitas vezes está adormecido. Eu vou-vos contar então de início como é que começou a minha história e então eu vou-vos falar depois então sobre a espiritualidade, está bem? Então, eu desde muito nova fui sempre uma criança muito doente. Aos 4 anos eu ganhei asma e com a asma, essa crise de asma veio após a partida do meu primeiro irmão, Paulo Afonso, em que ele partiu de acidente de moto, ou seja, em que os meus dois irmãos, o meu irmão Paulo Afonso e o meu irmão José Carlos, tiveram um acidente de moto e o meu irmão Paulo Afonso teve morte imediata. Então eu fiquei, passado um tempo, com uma pneumonia muito grande e dessa pneumonia surgiu então aqui a minha asma. Minha mãe e meu pai durante 11 anos fizeram de tudo para que eu ficasse bem, inclusive muitas vacinas, muitos tratamentos, muitas corridas para o hospital, comigo ao colo, sempre para me salvarem. E graças a Deus e graças a eles, eu estou aqui hoje por todo o sacrifício, por todo o amor, por todo o colo e por todo o carinho que eles me deram a mim e aos meus irmãos, mas neste caso eu estou a falar de mim, a quem eu lhes sou muito grata. Então, eu sempre fui uma criança muito estranha, achava eu que era muito estranha, não é? Eu tenho memórias em que eu me fixava de frente a um espelho que tínhamos na minha casa antiga, em que eu dizia ao meu pai e à minha mãe que eu queria sair deste corpo, ou seja, eu não queria estar dentro deste corpo. E eu relembro-me que eu estava sempre com depressões e sei que muitas de vocês que me procuram também, um dos sintomas são mesmo estas depressões que não sabemos o porquê. Não há razão para haver estas depressões, mas na verdade nós estamos muito conectadas com a morte e eu pensava efetivamente em morrer. Eu pensava, tinha um receio muito grande, pensava sempre que ia ficar sem a minha família, ou seja, era um medo muito grande da morte. Na verdade, eu naquela altura eu já estaria, sem saber, como é lógico, conectada com a morte. Mas a morte foi eventualmente quem me abriu portas, quem me fez aqui o caminho de luz para o caminho que eu tenho hoje, para a profissão que eu tenho hoje e para o coração que eu tenho em vos querer ajudar e em vos colocar no caminho certo, em vos orientar. Na verdade, eu não faço o vosso caminho, eu só vos oriento. E então foi com a partida da minha mãe, há quase 9 anos, que eu comecei aqui a aprofundar o meu lado mediúnico e o meu lado sensitivo. Mas antes disto, aos 16 anos eu ganhei uma grande depressão. O meu irmão José Carlos estava numa fase muito má da vida dele. Entretanto, ele também partiu, quando ele tinha 40 anos. E então, eu, na altura, fui procurar ajuda a uma terapeuta para ela me ajudar. E ela, então, falou-me do Reiki. Eu nem sabia o que era o Reiki na altura. Ou seja, isto há 17 anos atrás, eu não sabia o que era o Reiki na altura, mas eu decidi fazer as terapias de Reiki. Então, eu na altura tomava 8 comprimidos para a depressão e então eu deixei de tomar a minha medicação passado 3 meses, com a orientação sempre da terapeuta e com a orientação médica também. E depois fiquei a pensar o que é que o Reiki teria tão especial para me ter curado. Então foi quando eu conheci a nossa Catarina Ferreira, que me deu o nível 1 de Reiki. Eu fui das primeiras alunas da Catarina há 16 anos atrás
e fui das primeiras alunas dela a tirar o nível 1 de Reiki. O nível 1 de Reiki fez-me muitíssimo bem, ou seja, abriu-me portas. Eu procurava o Reiki sempre que me sentia ansiosa, nas fases mais difíceis da minha vida, e foram bastantes. Mas mesmo assim eu colocava-me num papel de vítima. Era nesse registro que eu estava e está tudo bem. E hoje olho para todos aqueles dias, todas aquelas atitudes que eu tinha, porque na verdade eu fui uma menina que sempre tive muito amor da mãe, muito amor do pai, graças a Deus. Mas na verdade eu posso-vos dizer isto porque eu, aos 18 anos de idade, eu muitas vezes pedi à minha mãe para ir dormir comigo, porque eu sempre tive a sensação de abandono e de me sentir sozinha. Então a minha mãe, ainda com 18 anos, a minha mãe dormia comigo. Então, entretanto, os anos foram-se passando, nós vamos crescendo, não é? E eu fui crescendo, como toda a gente, e quando eu estava grávida do meu filho Rodrigo, há quase 9 anos atrás, a minha mãe morre, tem uma doença, tem um cancro que levou então a partir. E foi nessa altura, e foi na maior dor da minha vida, até ao dia de hoje, a partir da minha mãe, em que eu mergulhei numa dor sem fim. E foi um ano muito difícil, em que eu estava grávida e estava nesta dualidade entre a alegria e a tristeza, entre o rir e o chorar, e entre um ser que veio ao mundo e a minha mãe, que tinha-me abandonado, que me tinha deixado. Foi um ano muito difícil, mas foi com a partida da minha mãe que este lado mediúnico foi-se aprofundando cada vez mais. É na dor, quase sempre na dor, isto não é uma regra, quase sempre na dor que procuramos ajuda, é quase sempre na dor que nos ouvimos, que temos tempo para nos ouvir, que temos tempo para ouvir aquilo que sentimos, que paramos, e foi efetivamente como aconteceu. Minha mãe parte dia 29 de julho, o meu filho Rodrigo nasce a 16 de dezembro do mesmo ano, em 2015, e foi logo de seguida em que eu comecei a ouvir as vozes, que eu comecei a sentir as coisas, mas longe de mim saber que eu ia canalizar com pessoas que já partiram, porque na verdade eu era muito cética em relação a isto. E eu desacreditava de tudo, ainda mais naquele ano em que, para mim, Deus, ou seja, o meu Deus, não tem que ser o vosso, não é? O meu Deus me levou a pessoa que eu mais amava no mundo, que era a minha mãe. Fiquei muito cética em relação a tudo, deixei de acreditar em muitas coisas, chorei muito, fui julgada imensas vezes, mas foi através desses julgamentos que eu cresci, foi através das pessoas que acreditaram em mim que eu evoluí, foi através das pessoas que não acreditaram em mim que eu evoluí também, porque eu demonstrei aquilo que eu efetivamente era o meu propósito aqui nesta vida, e então com todas estas dores, com todos estes argumentos, foi aqui que eu cresci. Então começou aí o meu caminho espiritual. Antes já tinha iniciado com o Reiki, entretanto outras terapias se colocaram no caminho, mas a mudança da minha vida, a grande mudança da minha vida foi na partida da minha mãe. Então foi quando eu fui tirar as minhas formações de mediunidade e de ligação ao céu, que hoje, passados uns anos, são dadas para mim, não é? Mas na altura eu precisei de ajuda e eu retirei 5 formações de mediunidade, em que me fez muito sentido para eu perceber o que é que iria fazer com tudo aquilo que eu sentia, com tudo aquilo que me estava a ser transmitido, com tudo aquilo que me estava a ser pedido, com todos os sentimentos que eu tinha de ser diferente, e foi aí que começou o meu caminho. Então as pessoas, quando eu falo muito de espiritualidade, as pessoas acham que a espiritualidade, eu estou-me a referir
alguma religião em específica. Não. A espiritualidade é uma forma de vida. É uma forma de viver a vida, de ver a vida, e não nenhuma religião em si. Então, eu quero vos dizer que a espiritualidade é uma conexão com o todo, é um equilíbrio do nosso amor, é o equilíbrio da nossa paz, é o equilíbrio da compaixão, da reconexão, da essência, da nossa felicidade, da harmonia, da nossa fé. No fundo, é o equilíbrio de tudo, não é? A espiritualidade é um bem-estar e que vamos ao encontro de toda a nossa essência, que muitas vezes é perdida nas dores, nas tristezas, no desacreditar, nas crenças também. E é fundamental e muito importante cada vez mais despertar este nosso lado espiritual para entrarmos no nosso equilíbrio, nos mantermos cada vez mais alinhados, mais conectados e na nossa plenitude. É mesmo muito importante. É esse o nosso objetivo, não é? Quando reencarnamos, o nosso crescimento espiritual e principalmente a nossa ascensão, o nosso querer evoluir, o nosso querer crescer, não é? Só desenvolvendo a espiritualidade é que conseguimos ascender. Então, nós quando ascendemos, não é? Trabalhamos aqui situações de todas as vidas passadas, de forma a podermos evoluir e estarmos sempre, então, em crescimento. O que não fizemos nas outras vidas, o que não curamos nas outras vidas, efetivamente vimos cá curar nesta vida. Espiritualidade, então, o que é? Não é? A espiritualidade significa, então, estar em conexão com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso verdadeiro ser. Como eu disse, não se trata de religião nenhuma, é entrar em contacto com aquilo que já está dentro de nós e que é de onde vem esta luz, é de onde vem a nossa essência, é onde vem a nossa energia cósmica. É aqui que está a nossa espiritualidade. É o ter tempo de nos ouvirmos, é o ter tempo de nos escutarmos, e isto faz muita falta. Por vezes nós passamos uma vida inteira sem nos ouvirmos, sem escutarmos, sem sentirmos e sem respeitarmos o nosso corpo, não é? A espiritualidade não é físico, não é palpável, não é algo que se vê com os olhos físicos. A espiritualidade é o que está para além da matéria. Muitas vezes não conseguimos ver, mas sentimos através dos nossos sentidos psíquicos. E os sentidos psíquicos vão ser o tema do nosso podcast seguinte, e que vamos falar de cada um deles e vos dar a perceber o que é que cada um de nós traz. É algo sobrenatural, não é? Mas nada tem a ver com religião. Não sou contra nenhuma religião, não sou contra as crenças que as pessoas colocam em cada uma de nós, porque nós todas vimos aqui com crenças, nascemos com crenças, e às vezes essas crenças vão nos dificultar a vida, ou seja, às vezes as crenças que nós temos dificultam-nos, então, a entrada com a nossa verdadeira essência. E isto acontece com toda a gente, não é? Porque, na verdade, as crenças que nós trazemos, as coisas que nos vão dizendo, acabam aqui por bloquear o nosso caminho espiritual, não é? Então, é entrando em contato com a nossa alma que podemos desenvolver a nossa espiritualidade, é entrando com a nossa essência, com a nossa luz, é ouvir o coração, é olhar para dentro, é deixarmos de lado os julgamentos, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai sentir, o que é que o outro vai dizer. Isso nada importa, não é? E é na espiritualidade que vamos obter as respostas que mais necessitamos. É a partir do nosso interior, não é? E quantos de nós não fomos já preguiçosos a ponto de não ouvirmos aquilo que estávamos a sentir, ou não acreditamos naquilo que estamos a ver ou ouvir, por causa das nossas crenças limitantes que nos impuseram, não é? Às vezes é mais fácil encostarmos-nos
e esperar que os outros nos dêem soluções para as nossas coisas, de que ouvir a nossa própria voz, do que ouvir o que está no nosso interior, do que ouvir o que está guardado, porque nós temos a resposta de tudo, nós temos a cura de tudo, só que às vezes nós todos, incluindo eu, vamos procurar respostas dos outros a achar que o outro tem melhores respostas sobre nós do que nós mesmos. E isso nunca é assim que acontece. Às vezes, esta procura, e eu falo por experiência própria, só nos traz desgaste energético, só nos traz problemas energéticos, porque nós entregamos a nossa energia na mão do outro. E às vezes não sabemos a quem estamos a entregar. Então é isto, temos que ter muita atenção a quem entregamos a nossa energia, não é? E por isso eu aconselho cada vez mais as pessoas a entrarem em contacto com a sua alma, com a nossa alma, a encontrar as respostas que mais necessitamos no nosso interior, porque estas respostas, sim, são as que nos vão conduzir a um caminho de vida com um propósito único, não é? São as nossas respostas. Se podemos ir pedir ajuda para nos orientar, podemos, claro que podemos, eu também vou, mas a resposta final é sempre do nosso coração. E eu tenho a minha professora de mediunidade que dizia uma coisa muito bonita, e eu repito muito isto nas minhas formações de mediunidade. O coração só fala quando a mente se cala, porque o nosso coração não fala com a mente a falar tão bem. Então o coração só fala quando a nossa mente se cala. É um trabalho que pode ser aprendido, como é lógico, não é? Mas é necessário sempre que nós acreditemos em nós para o poder fazer e não esperar respostas de outra pessoa. Também há um caminho, como eu costumo dizer, onde contamos sempre com o nosso livre-arbítrio, aquilo que nos dá o poder de escolha, não é? E lá está. Nós saber que escolha fazer na nossa vida é muito importante. É nós ter e saber o que é que queremos para a nossa vida. Às vezes não sabemos, às vezes colocamos em dúvida. E o que é que acontece? Quando estamos conectados com a nossa espiritualidade, estamos em ligação com a nossa missão, com o nosso propósito de vida, aquilo que nos é proposto, aquilo que nos é divino na Terra. E quando estamos desconectados, desviamos-nos do caminho, não é? Ou seja, o nosso caminho é um e nós fugimos e desviamos para o outro. E ao fazermos isto, não é? Estamos a fugir aqui do nosso desenvolvimento e do nosso propósito. Podemos até entrar em escassez a vários níveis e em dores internas, e eu, por falar nestas dores, eu sofri muito com dores musculares, com dores de coluna horríveis, que eu não sabia de onde é que vinham estas dores, porque na verdade eu tive muitos anos em estado de negação, e quem me conhece de perto, as terapeutas que me conhecem de perto, elas sabem o quanto isto foi verdade. E eu entrei em negação muito tempo da minha vida, porque eu era a bruxa da família e isso gerou em mim uma negação muito grande, não é? Eu não queria ser aquilo que era renegado pelos meus, então eu fugi muito tempo disto. E então eu conheço muitas pessoas em que o propósito também é este lado espiritual, este lado de ouvir o coração, de ajudar o outro, este lado intuitivo, este lado mediúnico, e quando fogem do caminho, efetivamente essas pessoas ficam em escassez em vários níveis da vida delas, e isso não ajuda em nada. Por isso é muito importante que procuremos ajuda, e eu falo por experiência própria também, que quando nós nos sentirmos que devemos trabalhar o nosso lado espiritual, o nosso lado mediúnico, o nosso lado intuitivo, devemos efetivamente procurar ajuda se não conseguimos fazer sozinhos. Assim entendemos também que a verdadeira paz vem do nosso interior e não da parte do mundo material lá fora. E quantos de nós procuramos no mundo material um escape para as nossas dores, um escape para o nosso vazio, um escape para perceber de onde é que vem tudo isto, um escape para nos preencher interiormente, e quando na verdade é tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão, é tudo uma ilusão, é tudo uma ilusão da nossa cabeça, é tudo uma ilusão. E
A nossa alma não vive de ilusões, não é? O nosso coração não vive de ilusões, não é? E então, quanto mais nós abraçar e nos conectarmos com a nossa alma e com o nosso coração, mais inspirados vamos estar, mais conectados com a nossa responsabilidade de começarmos a viver uma vida guiada por um propósito divino. E assim, só assim, conseguimos viver em plenitude e em paz, em equilíbrio connosco e com os outros. A mediunidade, como o próprio nome diz, é a capacidade de mediar uma comunicação do plano terrestre, ou do plano terrestre, lá está, com o plano espiritual. As pessoas que o conseguem fazer são as pessoas que são aqui chamadas de médiums, está bem? Então fica aqui o meu primeiro podcast e aguardem o próximo. Um beijinho.